Bom, para a parte de TI, eu vou começar com a parte de segurança da informação e vou detalhar os itens que têm mais apontamentos e também dúvidas mais frequentes. Tá? O primeiro que a gente vai tratar o assunto é em relação aos usuários genéricos. Então, tem um requisito do roteiro básico que ele fala que os acessos aos sistemas, aos bancos de dados e redes, devem ser individuais não compartilhados. Tá? Quando a gente fala desse requisito, o principal apontamento que a gente tem é o usuário genérico sem um responsável atribuído. O que seria isso? Seria um usuário que, quando a gente fala assim, quem responde por ele? Não tem uma pessoa física que responda por ele. E se tiver um mau uso, não tem a quem atribuir essa responsabilidade. Né? Então, assim, queria dar exemplos de usuários genéricos. São usuários também que são padrão de instalação dos sistemas. Então, por exemplo, você instala um sistema, por default, tem alguns usuários que já fazem parte dessa instalação. Usuário administrador, SAS, SIS. Então, são usuários geralmente que têm um perfil de administração, então tem um perfil poderoso. E que, se não tiver um processo para controlar quem responde por eles, eles ficam genéricos. Então, a gente não teria, no caso de mau uso, a quem atribuir essa utilização. E também usuários que são criados também. Por exemplo, usuário cadastro. Que alguém criou esse usuário, mas não atribuiu a quem responde por ele. Uma observação assim, não precisa excluir usuário genérico. O que é esperado, a expectativa que a gente tem é que para cada usuário tenha um controle para identificar quem responde por esse usuário. Vou passar para a próxima aqui. Então, como que a gente identifica de controles para atribuir esse responsável? A gente identifica tanto na concessão do acesso. Então, por exemplo, a corretora ela pode, para cada usuário genérico, identificar um responsável. Isso é um formulário, por exemplo. Tem assim, exemplos de como que ela faz isso. Então, ela cria um formulário que identifica qual que é o usuário, o nome do usuário, o sistema que esse usuário tem acesso e quem responde por ele. Né? E as aprovações que precisam. No mínimo, tem que ter a aprovação do próprio responsável para ele saber que ele é o responsável e cuidar desse usuário. Ou a gente também já identificou casos com ferramentas de workflow de aprovação. Então, nessa ferramenta, ela vai registrando cada usuário genérico, né, também o sistema, quem responde por ele, e tem o workflow de aprovações, inclusive, da pessoa que responde por esse usuário. O que a gente também que orienta, não é um requisito, mas assim, que tem um inventário de quem são esses usuários genéricos, até para controle da corretora. Identificar quais são os usuários genéricos e bater com a lista de usuários e verificar se todos os usuários genéricos, que agora possuem um responsável, estão dentro do controle que a corretora implantou. Outra forma também de atribuir é na utilização. Então, o exemplo que eu dei foi atribuir na concessão, então você define um responsável. Outra forma que a gente já identificou também no mercado é você atribuir na utilização. Então, você pode ter mais de uma pessoa, você tem um rol de pessoas que podem responder para aquele usuário, mas você tem controle para quando a pessoa utilizar esse usuário, você consegue controlar quem utilizou a data que utilizou. Então, você consegue, para cada utilização desse usuário, identificar o responsável. E aí pode ser mais de um, porque o controle vai ser na utilização. Tá? Então, a gente tem alguns exemplos aqui desses controles. Então, armazenar senhas, tanto em cofres físico-eletrônicos, com um rol específico de pessoas que podem verificar essas senhas desses usuários. E a cada, visualização de senha, a pessoa utiliza aquela senha e depois a senha é trocada. E tem um registro nessa ferramenta. Então, você conseguiria associar cada utilização com o usuário, com a pessoa responsável que utilizou. Isso pode ser feito tanto em cofres quanto por tokens. A gente já viu esses dois tipos de controle. Aí algumas observações gerais que a gente identifica para alinhamento. Tá? A gente às vezes identifica que são feitas essas atribuições em formulários, só que atribui para mais de uma pessoa. Então, de repente, às vezes tem o principal, o backup do backup. Então, nesses casos, além de ter o formulário, vai ser necessário ter um controle na utilização. Porque como tem mais de um responsável atribuído, teria que definir quem utilizou vamos supor, dessas três pessoas, quem utilizou na cada data, o período de utilização. Outra observação, quando a gente fala de sistema de negociação com acesso a inserir ofertas ou atividades de certificação, essas atividades devem ser feitas por uma única pessoa. Então, esse tipo de caso não daria para compartilhar.
porque é sempre associado a um colaborador e a uma certificação. O que não está no escopo de usuário genérico são usuários que a gente chama de usuário de serviço. O que são esses usuários? São usuários utilizados pelos usuários para integração de serviços que não tem uma pessoa se logando, autenticando com esses usuários. Então, a gente não cobraria um responsável por esses usuários. Mas o que a gente tem expectativa de receber da corretora é que ela saiba quais são os usuários de serviço, o que eles fazem e o perfil de cada um, até para a gente conseguir ter essa relação, avaliar e excluir nosso escopo. Então, a expectativa é que a corretora tenha esse controle do que é de serviço. E o outro ponto também que a gente destaca aqui é que às vezes que a atribuição é por usuário e não por colaborador. Por exemplo, a gente já recebeu em algumas corretoras um termo assim: todos os usuários genéricos com responsabilidade de tal pessoa. Mas todos quais? Quais sistemas? Então, caso tenha alguma situação desse tipo, tem que inventariar quais sistemas, quais usuários e quais são os responsáveis. Ok? Outro item que a gente quer tratar também, a gente percebe que tem um requisito para isso, é em relação a manter a segurança da rede dos arquivos e bases de dados, que tem informações de clientes. Um ponto de atenção aqui são, assim, muitas corretoras terceirizam a administração do banco de dados. Então, é um terceiro que faz toda a parte de gerenciamento. Esses terceiros têm acesso a informações críticas, como a parte de dados de cliente. O que a gente trata aqui é que não tem problema essa terceirização. O que a gente só vai avaliar é se tem controles para monitorar o tratamento que esses terceiros dão para a informação. Tá? A gente até colocou que a gente já teve um risco materializado, teve uma denúncia de roubo de base de dados de clientes para utilizar com abordagem comercial. Então, assim, é um risco que já foi até materializado. Tá? Então, qual que é a expectativa mínima? O que a gente espera aqui da corretora para monitorar esses acessos de terceiros? A gente tem duas situações. Ou o terceiro tem acesso direto e contínuo à base de dados, então ele entra a hora que ele quiser, o terceiro, e faz a manutenção que ele tem que fazer. E como que o participante pode controlar isso? Então, a gente coloca alguns exemplos que ele pode fazer em conjunto para controlar. Então, o primeiro passo é identificar e saber quais usuários terceiro possui a esse banco. Então, você já sabe quais usuários que ele pode acessar o seu banco de dados. Aí, outro controle é habilitar a trilha de auditoria. Quando você habilita a trilha de auditoria, e pode ser específico para esses usuários, para não impactar a performance, você pode fazer essas trilhas por filtro. Então, filtrar usuário, filtrar transações e analisar essas trilhas. Tá? E aí, o último passo é fazer uma análise periódica dessas trilhas, identificar o que esses terceiros fizeram no banco de dados. Ok? E um outro modelo que a gente também tem é um terceiro com acesso mediante liberação. Então, assim, ele possui acesso, mas para cada acesso ele faz uma conexão remota e a corretora tem que liberar esse acesso. Né? Então, aqui a gente tem até alguns controles parecidos, mas tem como o acesso não é direto e contínuo, tem alguns controles mais fáceis aqui para conseguir monitorar esses acessos de terceiros. Então, assim, um dos meios é habilitar também a trilha de auditoria e verificar pelas trilhas o que esses terceiros fizeram e avaliar periodicamente essas trilhas. Outro é ele entrar no banco de dados após liberação e você acompanhar uma pessoa que tenha conhecimento da corretora, acompanhar em tempo real o que esse terceiro está fazendo, né, verificar se está fazendo de acordo com o que deveria fazer. Ou gravar em alguma ferramenta as ações dele e fazer essas capturas de tela e depois avaliar essas capturas. Ok? Agora aqui tem um item que gera bastante dúvidas também, que é a parte de segregação de funções. Tá? Então, tem um requisito do roteiro básico que ele fala que o acesso deve ser concedido de forma a evitar conflitos de interesses. E ele define que a corretora deve definir e documentar previamente a concessão, as atividades que acumuladas e geram conflitos de interesse. Tá? Então, o ponto que a gente mais identifica nesse caso, nas corretoras, são acessos incompatíveis com a matriz que o próprio participante definiu. Né? Então, eu vou explicar passo a passo como que é a avaliação da auditoria e quais são os modelos de matriz que a gente identifica no mercado, para a gente falar quais são as principais dificuldades do mercado. A primeira etapa do teste é ter uma matriz de segregação de funções. Então, assim, a corretora definir
essa matriz. Tá? Então, a gente vai avaliar se ela tem e vai avaliar se ela é suficiente. Depois eu vou entrar em cada passo. O segundo passo é assim, se tiver alguma insuficiência da matriz, a gente vai fazer um levantamento para complementar essa matriz, até para avaliar para essa insuficiência o que seria pertinente ou não. O terceiro passo é avaliar se a corretora definiu algum processo de exceção à matriz. Ela tem uma matriz, definiu, só que ela tem algum processo de exceção. Por exemplo, é enxuta a corretora, ou tem algum colaborador que pode fazer mais de uma função. Então, para esse caso específico, ela cria uma exceção e tem um fluxo de aprovação para isso. Aí, o quarto passo, aí sim é fazer um confronto. Então, a matriz que a corretora definiu, eu pego também o levantamento e confronto com os acessos concedidos. E vejo se tem divergência entre o que ela definiu e o que ela concedeu de acesso. E o último passo é, para caso eu identifique algum acesso não compatível com a matriz, eu vou avaliar. E aí, além de ter esse acesso, ele foi utilizado? Então, eu vou avaliar se teve a utilização desse acesso. Então, quando a gente fala de matriz, não tem uma fórmula única. Olha, tem que fazer a matriz assim. A gente tem alguns modelos que a gente vai aqui passar alguns exemplos, que não são os únicos, mas são os que a gente mais identifica no mercado. Tá? Então, mas o que é importante? Quando a gente fala o que é importante na matriz, é ter informação na matriz ou documentos complementares à matriz. É ter informação suficiente para quem for analisar, conceder o acesso, conseguir com as informações que tem na matriz, avaliar se esse acesso é compatível ou não com a matriz. Então, tem que ter informação suficiente para isso. Tá? Então, a gente vai dar alguns exemplos aqui de matriz, aqui na próxima página. O primeiro é a matriz que ela vai definir quais atividades, né? Atividades, então, são o cadastrar cliente, cadastrar limite, então, ali são todas as atividades, e na outra vertente são as áreas. Então, para cada encontro, a matriz define se pode ter acesso e que tipo de acesso pode ter. Então, ou não tem nenhum tipo de acesso, ou acesso de edição, ou acesso de consulta. Aqui é um exemplo. Mas nesse modelo, o que é preciso? Quando a gente fala assim, edição, tem que ter um documento complementar para definir o que seria edição. Quais transações estão inclusas nesse perfil de edição. E nem para consulta, também exatamente consulta do quê? Então, para cada perfil aqui definido, teria que ter um documento complementar para identificar o que seria exatamente essa edição, essa consulta, ou alteração, ou o que foi definido. Outro exemplo de matriz também é sistemas. Então, pode ser uma vertente a sistemas e a outra é áreas. E ao encontro delas, você também define qual é o perfil. Então, back-office e cadastro. Daí você coloca perfil cadastro, sistema de back-office, sistema de cadastro de clientes. Então, a mesa só pode perfil consulta. Então, você vai definindo por cada área o que ela pode ter acesso em cada sistema. E a mesma coisa. Nesse modelo, é importante definir para cada perfil quais transações estão inclusas. Né? A gente fala cadastro, mas exatamente o que no cadastro? Então, ter essa abertura e definir esse perfil. Um outro exemplo é identificar quais são as funções conflitantes. Então, você define as funções, né, em ambas vertentes, o encontro delas, qual que seria o conflito. E para cada função específica, qual que é o tipo de acesso que deveria ter. Tá? Então, nessa observação, a gente coloca que todas têm que definir as atividades críticas e os conflitos mínimos. É uma forma também de ter essa matriz. Aí, quando a gente fala em avaliação da suficiência, que é o primeiro passo do teste, quando a gente fala em avaliação da suficiência da matriz, o que a gente vai verificar? Depende do modelo da matriz que o participante implantou. Então, se for por atividade crítica, então a gente vai avaliar todas as atividades críticas estão definidas na matriz. E a gente colocou aqui quais são os exemplos das atividades críticas que a BSM vai avaliar. Então, a gente colocou aqui rol de todas as atividades críticas que, no mínimo, a gente vai avaliar se contempla na matriz, caso seja estabelecida por atividades. Então, a gente listou aqui. Também, se for por áreas, todas as áreas estão inclusas na matriz? Então, a gente vai fazer essa também avaliação. Ou, se for por sistemas, todos os sistemas mínimos do escopo que eu já listei anteriormente estão na matriz? Então, a gente repete novamente aqui qual é o escopo da auditoria. Então, são todos os sistemas que fazem suporte aos processos de negócios. Então, a gente colocou todos os sistemas aqui, incluindo rede, diretórios e diretório com informações críticas. Então, a gente vai avaliar se todo esse
esse conjunto de sistemas de informações estão contidos na matriz. Então, essa é a primeira avaliação, é de se existe a matriz, se ela é suficiente. Ainda nessa avaliação, o roteiro ele define quais são os conflitos mínimos que a matriz deve prever. Então, aqui a gente fala transferência de custódia e inserir ofertas, ou atualizar banco de dados bancários e liquidação, algumas transações que em conjunto são conflitantes, ou inserir limite pré-operacional e também desempenhar atividade de operador. Então, a gente deu no roteiro 3 exemplos de atividades que são conflitantes e com sugestão de não ter, e a matriz evitar esses conflitos. Mas, caso tenha uma exceção, e o modelo da corretora permita esse tipo de conflito, a auditoria vai avaliar. Faz parte do modelo? Tem um controle para monitorar essa exceção, esse conflito? Então, a gente vai verificar se a matriz prevê. E se ela não prevê, a gente vai identificar o motivo, se faz parte do modelo e avaliar essa monitoração. Aí, o segundo passo do teste é, caso a gente avalie a suficiência da matriz, ela tem algum gap, a gente identificou que, por exemplo, ela não fala sobre informações de cadastro de clientes, ou ela não mapeia uma área, ou ela não tem alguma atividade crítica, a gente vai fazer um levantamento com os responsáveis, os proprietários dessas informações e verificar quem deveria ter esse acesso ou não, né? Tanto dos gaps da matriz, quanto dos bancos de dados do diretório de rede. Então, um levantamento complementar à matriz, em caso da matriz não ter essa informação. E também no passo 3, a gente vai avaliar se existe um processo de exceção à matriz. Então, a gente vai mapear desde o entendimento com vocês. Então, existe um processo para ter exceção? Quem que deveria aprovar essas exceções? A aprovação deveria ter um nível mais elevado que uma aprovação de um acesso comum, porque é uma aprovação de exceção. Então, geralmente, esse fluxo de aprovação tem um nível mais elevado do que um acesso comum. Então, a gente vai também mapear se existe esse processo e vai fazer um inventário com vocês de quem tem esses acessos, quem tem exceção à matriz. Aí, o passo 4 é realmente o teste de confronto. Como que é esse confronto? A gente vai colocar uma fórmula aqui. Então, a gente vai somar a matriz, que foi definida pelo participante, mais o levantamento que a gente fez com os gestores, validado pelo participante, e confrontar com o que realmente foi concedido nos sistemas. E tirar as exceções também. As exceções a gente vai tirar. E avaliar se tem alguma incompatibilidade entre a matriz e o levantamento versus o que foi concedido. Esse seria o resultado de que a gente achou incompatível com o que a própria corretora definiu na matriz ou no levantamento. Tá? O que a gente percebe? E outra coisa que a gente também avalia, mas não para questão de apontamento, é para questão de alerta, para cada acesso incompatível, a gente verifica se esse acesso é sujeito à certificação, se essa atividade, se utilizada, precisa de certificação. E a gente coloca um alerta no relatório. Não é que a pessoa precisa ser certificada porque ela pode não ter utilizado, mas é um alerta até para, na remediação, avaliar o que será feito com esse acesso. Tá? O que a gente percebe nesses apontamentos? Que ou assim, o acesso está correto, mas a matriz não está correta. Então, o ajuste que a corretora vai fazer vai ser ajustar a matriz. Ou ao contrário, a matriz está correta e o acesso está incorreto. Então, o ajuste seria retirar o acesso. Ou o terceiro passo é, o acesso não estava previsto na matriz, mas quando for avaliado, não, sim, ele é necessário e será aprovado em cada exceção. Então, assim, a matriz não prevê, não foi aprovado, mas ele é necessário e vai ter um fluxo de exceção para aprovar esse acesso. Então, a gente vê na hora de remediar esses 3, geralmente acontece um desses 3 passos. E a última etapa do teste é avaliar se houve utilização. Isso a gente vai fazer só com os casos que a gente identificou como acesso incompatível. Então, a gente avalia pelas trilhas de auditoria, no período de 3 meses, e avalia se aquele acesso que a gente identificou incompatível com a matriz ou com o levantamento foi utilizado. E a gente aponta no relatório se houve utilização. Seria um outro passo. O último passo do teste. Aqui a gente coloca de forma gráfica esse fluxo. A gente juntou todos os passos, né, que eu falei de 1 a 5. A gente colocou aqui num fluxo, desde o início, avaliar a suficiência, a exceção, fazer o confronto, ter o resultado e avaliar a utilização. Então, a gente foi só com uma forma gráfica para ficar mais fácil no slide só para vocês terem essa visão completa.
No próximo slide, a gente tem um requisito aqui também de troca de senha padrão fornecida pelo participante. Então, tem alguns usuários que a senha deles já vem padrão de instalação e é de conhecimento do mercado, né? E a gente avalia durante a auditoria se essas senhas de conhecimento do mercado foram alteradas, tá? A gente colocou aqui quais os comandos que a gente utiliza para os principais bancos de dados. Até para vocês conseguirem avaliar assim, qual que é o escopo dos usuários. Então, o escopo dos usuários que a gente avalia são utilizando esses comandos, que eles já geram todos os usuários padrão e já conseguem também gerar se a senha foi alterada ou não. Então, a gente utiliza esses comandos. Então, a gente achou aqui como informativo aqui.